Bom, então agora, oficialmente, a gente dá início ao nosso encontro. Vou pedir só desculpas que eu vou, às vezes, interromper, porque eu vou permitindo as pessoas entrarem na sala, tá? Mas, em nome dos líderes do grupo, professora Mari, professor Eric e os demais professores, eu gostaria de agradecer, professora Pétala, pela oportunidade, por ter aberto a sua agenda para trazer um pouquinho da sua experiência, permitir esse diálogo com o grupo GFOR aqui da UFMT. A gente conversou no ano de 2023, verificando essa possibilidade, aí as agendas foram se desencontrando, mas fico feliz da gente recebê-la aqui em nossa universidade, tá? Então, fique à vontade, na verdade, como eu falei, é uma proposta de um diálogo, você fica livre para fazer a apresentação, sobre o Iramutec, e aí, à medida que você julgar necessário abrir para a sala, fica à vontade, tá bom? Agradeço os estudantes, tem professores aqui, colegas do GFOR, então sintam-se à vontade também para tirar dúvidas, aproveitem o momento, tá? Professora Pétala. Perfeito. Fique à vontade. Tá bom, então. Boa tarde, gente, a todos. Vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Então, grande prazer estar aqui com vocês, ouvindo esses sotaques diferentes. Então, em nome da professora Karina, agradecer aí pelo contato, pelo convite. É sempre um grande prazer, de alguma forma, poder contribuir, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência de pesquisa. É uma tarde breve, a gente teve aí alguns probleminhas de ajustes de horários também, então eu já estava 1 hora atrás esperando para entrar no link, aí Karina me chamou a atenção, aqui é 1 hora a menos. Tá bom, então vamos reajustar, mas já peço desculpas. Fiz um ajuste para fazer uma fala bem de troca, de experiência, a gente não tem nenhuma pretensão de realizar um tutorial de uso do software. Para isso a gente precisaria de no mínimo aí uns 4 encontros, mas fico feliz de que vocês estão experienciando, experimentando aí esse uso do Iramutec nas pesquisas, com esse objetivo da qualificação da nossa produção científica. Então é sempre interessante essa troca de experiência, e preparei essa fala bem pautada nessa proposta que a professora Karina trouxe do diálogo. Então, a qualquer momento, na verdade, me interrompam, certo? Não precisa esperar ali no final, se quiserem usar o chat, levantar a mão, fiquem à vontade, porque é bem uma fala de trocas, e numa perspectiva, vocês vão ver que várias vezes eu coloquei ali no slide dicas, então é bem de compartilhamento de como a gente vem trabalhando mesmo, com o Iramutec, no ambiente das nossas produções científicas, dentro dessa perspectiva, da análise textual, Então, eu acredito que o eco seja por conta do microfone da professora Karina, que está aberto, Karina. Dá uma olhada. Vê se resolveu, Raquel, agora. Sim, pronto, perfeito. Mas qualquer coisa, Karina, quando você quiser abrir, você abre, que aí eu paro de falar. E me interrompam, certo? Depois que dá o play, vocês sabem que professor, para dar o pause, é difícil, então me interrompam. Então, é bem nessa perspectiva mesmo, dessa provocação até do título da fala, de experiências de uso do Iramutec para apoio às análises textuais. Eu sempre gosto de chamar a atenção, desde o início, dessa nossa perspectiva de compreensão do software, como uma estratégia de apoio, mas que a análise textual, fundamentalmente, ela é do pesquisador, do grupo de pesquisa que o faz, de interpretação desses dados, mas o software ele é uma estratégia excepcional para apoiar essa fase de análise, para que a gente possa qualificar, dar mais robustez, dar mais propriedade para esse processo de análise, mas que não anula a necessidade de um referencial teórico e da perspectiva do pesquisador, conhecedor do seu objeto de estudo.
Então, dentro dessa perspectiva, só brevemente, né, situar um pouquinho de qual contexto a gente fala. Eu sou, né, docente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizo o Iramutec desde 2014, né, comecei a utilizar lá no meu mestrado, já tem um tempinho aí, né, mais de 10 anos de utilização. É um software que na história da pesquisa qualitativa, na história da pesquisa científica, a gente pode situar como um software que é novo, né? Então, ele foi criado em 2009, né, pelo o pesquisador Pierre Rathenau, é um pesquisador que ainda está vivo, né? Ele é francês, extremamente acessível, né? Então, é ele que responde o chat, por exemplo, né, do site oficial do Iramutec, e ele tem essa defesa da ciência aberta, né? Essa defesa da pesquisa pautada na ciência aberta. Então, ele criou o Iramutec dentro dessa perspectiva de ter uma possibilidade de uso de um software gratuito, né, que pudesse apoiar as pesquisas qualitativas. Pierre Rathenau, ele era do grupo de pesquisadores, né, que atuava nas atualizações e nas, né, versões do Alceste, que até hoje é um dos softwares mais utilizados na pesquisa qualitativa, né, o Alceste, ele é visto ali, né, com uma estrela, né, quando se pensa na pesquisa qualitativa, mas Pierre Rathenau, ele tinha esse questionamento de que por que uma estratégia que propicia melhorias à pesquisa é uma estratégia paga, né, e muito bem paga, né, o Alceste, ele é um software que para muitas pessoas pode não ser acessível por esse motivo. E aí, lá em 2009, dentro dessa crítica, né, aos softwares pagos, Pierre Rathenau, ele cria, né, um software com uma língua, na língua oficial dele, a língua francesa, mas aberto, né? E aí ele se comunica com as universidades ao redor do mundo, formando essas parcerias, né, de traduções e de perspectivas de uso do software pelas outras línguas. Aqui no Brasil, isso se dá em 2013, né, pelo grupo de pesquisa do professor Brígido Camargo, ainda visto, né, e ainda reconhecido como referencial quando a gente pensa em Iramutec no contexto brasileiro. O tutorial e todos os tutoriais de atualização que são disponibilizados no site oficial do Iramutec são de autoria do professor Brígido Camargo, né? Então, ele é lá da Federal de Santa Catarina, e lá em 2013 foi a primeira tradução e utilização do vocabulário, né, do português, para o Iramutec. Desde então, a gente teve várias atualizações do software, a gente teve várias atualizações do tutorial, inclusive atualizações que trouxeram perspectivas bastante diferentes de preparo do corpus textual, de aproveitamento desse texto, de interpretação. Então, desde então, um outro aspecto importante para a gente situar é que essa fala nossa está se dando em fevereiro de 2025, né? Então, a gente se refere à última versão, ao último tutorial. É sempre importante datar quando a gente pensa em um software, porque, né, a gente tem a possibilidades de atualização, possibilidades de mudanças até, né, de uso do software nas pesquisas, né? Então, se eu contar para vocês do primeiro corpus textual que eu preparei lá em 2014, a gente não poderia usar acento, né? A gente não podia usar muitos elementos gráficos. Então, já houve muitas melhorias e atualizações. Lá, em 2014, a gente sempre perdia um texto e, né, se inventava, não, é por causa dos graus de liberdade, o N-1, mas na verdade era só um enter que faltava antes da primeira linha de comando, mas isso só veio em 2020, então veja o quanto que as coisas elas vão se atualizando, né? São experiências, né, como as vividas por nós, né, e a gente fica muito feliz quando tem grupos de pesquisa que estão experienciando, que vão enxergando melhorias, enxergando possibilidades, né, enxergando perspectivas aí de aperfeiçoamento. Então, por esse motivo que eu sempre falo, a gente está, né, se referindo à última versão, ao último tutorial, mas pode ser que o mês que vem surja uma nova versão, um novo tutorial, e a gente vai se atualizar. Então, dentro da perspectiva, né, de essas 21 pessoas que estão na sala têm o desejo de usar o Iramutec, a primeira dica é sempre, né, vão lá no site do Iramutec para ver se você está com a versão mais nova instalada, se você está seguindo o novo tutorial, porque pode ser que tenham mudanças, certo? Então, enquanto utilizadores do software, é importante que a gente esteja antenado às atualizações, né? Não instale o Iramutec e ache que para sempre vai ser aquela versão, vai ser aquele tutorial. Fica a primeira dica, né? Sempre consultar ali o site para ver se tem alguma perspectiva nova.
Essa é a interface atual do software, né? Então, a gente teve uma atualização recente, né, de versão do software em novembro de 2024. E aí já chama a atenção, se alguém aqui está com a versão do software anterior a novembro de 2024, talvez já seja interessante desinstalar e instalar a nova versão. É uma versão que ela veio com várias melhorias, principalmente de comunicação com o R, né, que é um programa acessório que o Iramutec trabalha, já que ele tem por base, né, a perspectiva de análises estatísticas que suportam a análise qualitativa textual, né, na perspectiva ali da lexicografia, e a gente tinha muitos problemas de conexão do Iramutec com o R, muitas pessoas que relatavam problemas de instalação, né, problemas de tentar rodar a classificação hierárquica descendente, não dá, porque o vocabulário não atualiza, enfim. E aí tinha-se, né, ali uma perspectiva de como solucionar esse problema, era porque o Iramutec ele não lia a última versão do R, ele só estava trabalhando com a versão do R lá 4.3, né, bem mais antiga. Essa nova versão não, ela lê a mais atual do R, né, então ela resolveu muitos problemas de atualização, então a gente pode utilizar a versão mais recente do R sem nenhuma preocupação, né? Porque tá tudo bem direitinho, já fiz vários testes, né? E a gente não tá tendo nenhum problema, né? De abrir o Iramutec, ele tentar ler as bibliotecas, está tudo bem atualizado, né? Então é interessante aí quem não tá com essa última versão instalar, né? Acho que é bacana a gente estar usando a última versão também, porque a gente se sente mais respaldado, né? Com relação a problemas, né? De configurações com os programas acessórios que para o software Iramutec são bem importantes. Então, é a versão 0.8 Alpha 7, certo? É a mais atual. Uma outra dica é usar os instaladores e o tutorial e tudo, né? Quando a gente fala do Iramutec, disponibilizado no site oficial, né? Então, não é interessante usar instaladores, né? Usar outros documentos de outros sites. Então, o site oficial, iramutec.org, ele está sempre sendo atualizado. E, como eu falei para vocês, inclusive é o Pierre Ratinot, né? Que faz todas as atualizações. Se tiver alguma dúvida, algum problema, né? Com algum corpus textual, quiser perguntar para ele, ele responde. O único critério é que você precisa enviar em um editor de texto aberto. Se você mandar um Word para ele, ele não vai ler, porque ele é extremamente defensor da ciência aberta, né? Então, ele não trabalha com nenhum software que seja pago, né? Então, mas manda um bloco de notas que aí ele lê, ele responde, né? Então, é muito legal, né? Quando a gente tem acesso a um pesquisador, né? Defensor da ciência aberta e que é bastante acessível mesmo dentro dessa perspectiva. A gente teve um privilégio imenso, né? De estar com o Pierre Ratinot lá em 2020, uma semana antes da pandemia ser instalada, ele estava aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e a gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, e ele é realmente, né, tudo isso que ele defende, né, então é bem interessante. Então, no site oficial do Iramutec, na aba de documentação é quando a gente tem acesso aos tutoriais. E o tutorial do professor Brígido, né, ele é o tutorial que é referência, mas a gente já tem acesso a outros tutoriais também, né, e esse outro tutorial, por exemplo, que está aqui disponibilizado, da professora Maria Elizabeth Salviati, é um tutorial bem técnico, então ela ensina cada botão, né, do Iramutec. O do professor Brígido é mais na interpretação do que os processamentos falam, como rodar, né, como preparar corpus textual, enfim. Mas se você tem dúvida de como explorar cada um dos botõezinhos do Iramutec, o da professora Maria Elizabeth também é bem interessante, né? Então, é o texto base, né? Quem vai utilizar o software é o ponto de partida, é ler o tutorial, né, em detalhes, né? Ele traz todas as pistas, né, e todas as informações importantes que a gente necessita. Eu resolvi colocar, assim, no slide aquelas dicas que não tem no tutorial, né, aquelas informações ali que a gente vai recebendo, né, inclusive que a gente teve a oportunidade de discutir com o professor Pierre Ratinot, que a gente usa, né, mas a gente fica ali naquela dúvida, será que eu estou fazendo certo, né? E aí, quando a gente tem o referendo do criador do software, né, e aí a gente usa isso com mais propriedade, digamos
digamos assim. Então, eu trouxe algumas dicas de pontos de corte, por exemplo, que a gente fica na dúvida, né? Como que eu considero uma palavra significativa, né? Quais palavras eu uso na análise similitude, enfim. Então, essas dicas que estão ali mais nas entrelinhas, né? Mas, para além disso, o tutorial, ele é, sem dúvida, a principal fonte de informação quando a gente pensa em Iramotec. O contexto de uso, né? Esse é um ponto importante de discussão, né? Então, rapidamente aqui trazendo um resgate de como, né, a gente faz o planejamento de uma pesquisa científica, sobre isso que estamos falando, né? Quando a gente pensa em um software de apoio à análise de dados, obviamente, né, que de forma extremamente sintética, só falar que o ponto de partida e de chegada de qualquer pesquisa é a nossa questão de pesquisa e os nossos objetivos, né? Então, a gente espera responder uma questão de pesquisa, com isso, né, chegar ali a resposta a algum objetivo, e para fazer essa resposta, a gente traça um caminho metodológico. Então, o caminho metodológico seria o como, né, responder a essa questão de pesquisa. Então, dentro desse caminho metodológico, eu tenho algumas escolhas que vão fazer, né, que eu vou fazer respaldada nesse objetivo e nesse tema que eu estou trabalhando. Uma dessas escolhas é qual o tipo de pesquisa que eu vou realizar, né? Uma escolha que ela é muito mais uma resposta, né? Então, cada tipo de pesquisa vai ser, né, adequado a se responder a determinadas questões de pesquisa e outros tipos de pesquisa. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso ter pesquisas que são quantitativas, qualitativas ou mistas, né? E aí, dentro da perspectiva do Iramotec, eu estou falando aqui, né, de um uso de software em pesquisas qualitativas ou pesquisas de abordagem mista na etapa, né, da pesquisa qualitativa. Dentro desse delineamento metodológico, né, qualquer pesquisa ela vai ter um caminho a ser seguido, e esse caminho a ser seguido, né, vai demandar que a gente planeje como que esses dados serão coletados, como eles serão tratados e como eles serão analisados. E aí vocês podem, né, me perguntar, Pétala, então, quando eu penso em Iramotec, eu estou pensando na fase de análise, né? E aí eu vou chamar a atenção que não, né? O Iramotec, ele está na fase anterior, ele está na fase do tratamento dos dados, né? O Iramotec nos possibilita processar esses dados, né, a partir de alguns processamentos ofertados pelo software, e apoiar a análise, né? Mas a análise, ela é feita fundamentalmente a partir de um referencial de análise e a partir da perspectiva do pesquisador. Então, eu grifei aí a tratamento de dados, porque é nessa fase que a gente precisa situar o Iramotec nas nossas pesquisas. E aqui eu já trago uma dica importante para a escrita da produção científica, certo? Então, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo, é importante que quando a gente esteja escrevendo o nosso método, a gente situe e a gente explicite o uso do Iramotec na fase de tratamento de dados. Isso significa que, necessariamente, eu preciso apontar qual vai ser o meu referencial de análise. Eu não posso dizer que eu usei o Iramotec para analisar os dados, isso é insuficiente. O Iramotec ele é utilizado para apoiar a análise, mas eu preciso de um referencial para isso. E, obviamente, que quando eu utilizo, né, algum software, seja o Iramotec ou outro, eu também estou pensando ali em potencializar, em otimizar a apresentação desses resultados. E daí, né, a gente traz um dos principais benefícios de uso do Iramotec também, que é eu ter outras perspectivas de apresentação desses dados, que o Iramotec nos possibilita, com elementos gráficos que são atrativos, que são interessantes, né? Então, a apresentação desses resultados, para além do uso de depoimentos ou de trechos, também é um aspecto que, né, traz ali um benefício interessante de utilização do software, né, nas nossas pesquisas. Então, situando aí o contexto de uso do Iramotec nas pesquisas qualitativas e na fase de tratamento de dados, a gente tem essa compreensão do software, né, como possibilidade de trazer alguns benefícios, né, para a pesquisa qualitativa. O primeiro delas está nessa otimização da organização dos dados, com maior segurança, com maior transparência. Quando a gente pensa em pesquisa qualitativa, nós, pesquisadores qualitativos, ainda estamos, né, dentro daquele grande limbo de contexto com relação à subjetividade, né, com relação à contaminação nesse processo de análise. E aí, quando a gente traz essa perspectiva de um software que torna esse processamento de dados transparente e consultável, a gente tem maior segurança, maior confiabilidade, maior robustez nesse processo
processo, né, de análise também. Cada vez mais as revistas hoje têm pedido, né, têm até solicitado que a gente envie o banco de dados, né, que a gente utilizou para dar base para as nossas pesquisas. E aí, por vezes, na pesquisa qualitativa, o que a gente enviava, né? Então, a gente envia ali, né, o nosso documento com as fases de Pardin, pode ser também, né? Mas o Iramotec, ele também nos possibilita, né, ter todo esse processamento de dados salvo, organizado, transparente, né, acessível para quem, né, pedir, né, para ver. E, além disso, um outro grande potencial de uso do Iramotec é esse viabilizar diferentes tipos de tratamento de dados, né, como eu falei. Então, para além dos trechos de depoimentos, eu vou poder apresentar elementos gráficos interessantes, né, que podem tornar essa leitura, essa produção científica mais atrativa também. E quando a gente pensa nessa grande perspectiva de benefícios, o nosso grande objetivo sempre vai ser esse maior rigor metodológico, né, a pesquisa. Então, essa robustez, esse rigor, né, essa utilização de referenciais que possam, né, conferir qualidade a essa produção científica. Obviamente, né, que aqui eu estou falando de um software que vai apoiar, né, não é que ele é o salvador da pátria e que todo mundo que usa o Iramotec tem uma pesquisa robusta, né? Obviamente que por trás precisa ter um pesquisador com profundidade, com referencial, né, com análises fundamentadas também. Então, em síntese, né, o que eu sempre toco na tecla, porque de fato é um aspecto importante para a gente ter muito gravado na nossa mente quando a gente escolhe utilizar um software, que o software ele não vai analisar o dado sozinho, né? Então, se eu não tiver esse engajamento e esse aprofundamento no meu objeto de estudo, quando eu rodar o corpus textual no Iramotec, aquela tela para mim vai ser uma tela em branco, né? Porque eu não vou conseguir interpretar aqueles processamentos de dados. Então, o engajamento, né? Esse estar implicado nos dados, no objeto de estudo, ele é o que vai fazer a diferença no uso fundamentado, no uso adequado desse software, né? Então, o pesquisador, ele sempre vai ser o elemento crucial, né? Quando a gente pensa na pesquisa. E é importante também a gente entender que cada software possui indicações de uso diferentes. Obviamente que o Iramotec, ele nos traz um grande elemento que eu sei que muita gente chega no Iramotec por conta desta característica, porque ele é um software gratuito, né? Então, por ser gratuito, ele aumenta a questão de ser acessível também, mas é importante a gente entender quando que na nossa pesquisa o software ele é justificável a sua utilização, quando que ele é utilizável de forma criteriosa, né? Então, tem critérios de uso, né? Então, não é qualquer pesquisa que vai poder utilizar, não é com qualquer dado que eu vou poder utilizar, eu preciso, em profundidade, conhecer as indicações de uso, né? E também como utilizá-lo de forma adequada e respaldada. Aqui eu trouxe uma perspectiva, né, que eu acho muito interessante discutir com vocês, com relação a quando utilizar o software, em quais tipos de pesquisa, né? Quando a gente pensa em pesquisa qualitativa, sem sombra de dúvidas, eu acho que se eu perguntar para todo mundo, né, a primeira coisa que vem na cabeça é a entrevista, né? Então, é aquela pesquisa que eu vou escutar os sujeitos, né? Então, eu vou ter dados ou de entrevistas individuais ou de entrevistas coletivas, e aí, sem sombra de dúvidas, eu vou ter textos que precisam ser analisados, né? Quando eu penso em análise textual. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que de cada 10 pesquisas que usam o Iramotec, por vezes as 10 vão ser, né, de entrevistas, ou 9 vão ser de entrevistas. E é um potencial muito interessante, né, de utilização do Iramotec, sobretudo quando eu tenho um grande volume textual, ou muitos sujeitos, ou os sujeitos com falas em profundidade, né? E já a gente vai discutir um pouquinho o que seria esse grande volume textual. Aqui eu printei, né, só para ter como um exemplo, né, um artigo publicado que utilizou o Iramotec, que foi de uma pesquisa qualitativa com entrevistas individuais, com sujeitos, né? Então, sem sombra de dúvidas, quem está fazendo aí entrevistas com sujeitos, pesquisas qualitativas nessa perspectiva, tem um potencial de uso interessante
interessante do Iramutec. Mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o Iramutec ele pode ser usado em outros tipos de pesquisa também, que podem tornar atrativas essas outras tipologias de pesquisa. Um exemplo forte que por vezes a gente não pensa, né, em utilizar, mas que tem sido cada vez mais utilizado e tem qualificado esse tipo de artigo também, são as nossas revisões de literatura, né? Então, as revisões de literatura, por vezes, a gente tem alguma variável que ela não é uma variável de categorias, né, simples ali, por vezes é uma variável textual, né? Então, eu estou fazendo uma revisão de literatura sobre o uso de métodos de ensino para ensinar feridas, por exemplo. E ali eu tenho uma variável textual que são os benefícios de utilização desse método. Então, por vezes, eu vou captar trechos, né, desse documento. E aí, eu posso utilizar o Iramutec para fazer a análise dessas variáveis que são textuais, né? E aí tem sido cada vez mais interessante a gente utilizar, né, o Iramutec em algumas variáveis das nossas revisões de literatura. Então, eu chamo a atenção também dessa outra perspectiva que, por vezes, a gente não pensa como uma potencialidade, mas que a gente tem utilizado e tem sido bem interessante essa utilização, né, do Iramutec nesse tipo de pesquisa também. Printei aí para vocês um artigo bem recente, né, do nosso grupo de pesquisa, que foi uma revisão de escopo e para 2 variáveis a gente utilizou a análise de similitude, né? Então, a gente fez a análise de similitude dessas 2 variáveis e foi bem interessante a apresentação, né, para além dos quadros e tabelas que já são bem característicos, né, das revisões de literatura. Uma outra perspectiva de estudo também que pode ser beneficiado com o uso do Iramutec são as nossas análises de conceito, né? Então, o pessoal aí da enfermagem faz muita análise de conceito também. É interessante, né? A análise de conceito por si só. O conceito é um dado textual, né? Então, a gente extrai conceitos de outros estudos e é uma potencialidade também a gente usar o Iramutec para análise dessas variáveis. Printei aí para vocês, né? Um artigo nosso publicado na Rebem, que foi uma análise de conceito de 2 conceitos, né? E aí a gente utilizou o Iramutec para fazer a análise de similitude desses conceitos, e foi bem interessante a apresentação também. E uma última perspectiva que eu trago como uma potencialidade do software é o uso do Iramutec em pesquisas documentais. Então, por vezes, eu estou analisando documentos inteiros, né? Então, printei aí para vocês um exemplo de um artigo que a gente publicou, que foi análise de políticas públicas, né? Então, a política ali, um texto gigante, né, para ser analisado também. Então, é uma outra perspectiva interessante que pode, né, ser utilizada. Então, nesse slide eu quero só chamar a atenção de vocês que quando eu penso em análise textual, eu não estou falando só em entrevistas com sujeitos, eu tenho outras potencialidades também. A gente faz muita pesquisa utilizando outras fontes de informação que, no final das contas, se transformam em textos. Então, quando eu penso em análise textual, eu estou pensando em vários tipos de pesquisa, né, que podem ser beneficiadas com o uso do Iramutec também. Tudo bem? Posso seguir? Tá aqui tudo certinho, né? Bom, e aí aqui, né, aquela grande dúvida, né? Então, eu quero saber se na minha pesquisa eu posso usar o Iramutec, né? E aí, quando a gente abre lá o tutorial, né, o primeiro critério de uso é grande volume textual, né? Então, os softwares, né, por si, eles foram criados para subsidiar as pesquisas que tinham um grande volume textual, né? Em que a análise manual desses textos se tornava algo até inviável para o pesquisador, né? Então, por exemplo, uma pesquisa recente que a gente participou ali na época da pandemia com o pessoal da Fiocruz, eu não sei se vocês responderam essas pesquisas, era uma pesquisa sobre hesitação vacinal de crianças, né? Então, foi um formulário que foi disponibilizado para o Brasil inteiro para saber se os pais tinham intenção ou não e por que de vacinar as crianças contra a Covid. E aí, a gente teve mais de 10 mil respostas para esse formulário. Então, imagina que eu precisaria de muitos anos de vida, né, para fazer a análise de cada uma dessas respostas, né, de forma manual. Então, fica muito claro
claro e óbvio para mim que o software, nesse momento, ele tem uma perspectiva primordial, né, de utilização do grande volume textual. No final das contas, a gente teve um corpus textual com mais de 1.800, quase 1.900 respostas, porque dos 10.000 nem todo mundo hesitava, né, e a gente fez esse recorte só das hesitações. Mas quando a gente pensa em grande volume de texto, eu não estou falando só nessas pesquisas que são, né, gigantescas, né, que trazem aí muitas respostas, um N muito grande, que cada vez mais tem sido, né, discutido o quanto que o N hoje em dia ele não significa pesquisa quant ou pesquisa quali, né? A gente tem aí possibilidades de populações e amostras independente da abordagem da pesquisa, que dizem muito mais sobre o objeto e o objetivo do que sobre a tipologia da pesquisa. Então, cada vez mais a gente vai vivenciar pesquisas qualitativas, por exemplo, nessa perspectiva nacional, com muitas respostas, e nem por isso, né, deixa de ser uma pesquisa qualitativa. Mas quando eu penso em Iramutec, o grande volume de texto, ele é um aspecto que ele vai ser sempre, depende do ponto de vista, né? Então, não é algo assim fatídico, fechado, né, inflexível. A gente sempre olha para esse grande volume de texto com bastante ressalvas, certo? Isso diz muito mais respeito à profundidade dessas respostas, ao preparo adequado do corpus textual, do que a um N, né? Então, a gente deve se apegar menos à amostra e mais à profundidade desses textos que estão sendo analisados, certo? Então, por exemplo, eu posso ter ali um grupo focal com 6 pessoas que geram um corpus textual de 20 páginas, de 30 páginas, mas eram 6 pessoas. Então, eu posso assim dizer, se eu usar o tutorial como base, eu estou indo de encontro, porque eram só 6 sujeitos e o tutorial diz que tem que ser de 20 a 30. Mas entenda que nesse caso eu tenho uma profundidade de um corpus textual, né, que traz esse grande volume de texto, certo? Então, eu printei aí para vocês o que tem no tutorial, né, essa sugestão de 20 a 30 sujeitos, né, pensando que cada sujeito vai gerar um texto, né, quando a gente pensa em corpus textual, né, cada sujeito é um texto, e se eu tiver o desejo comparativo de grupos, que seja de 20 pessoas para cada grupo, né? Então, vamos supor que eu quero comparar estudantes com professores, né? E aí eu precisaria ter 20, né, de cada grupo. Isso é o que o tutorial nos diz, mas eu afirmo para vocês que muito mais importante do que o N é a qualidade desse corpus textual e essa profundidade de análise. Por vezes eu tenho menos sujeitos e um corpus textual menor, e aí vai me impossibilitar alguns processamentos, mas outros talvez seja possível eu utilizar, certo? Então eu posso ter um corpus textual curtinho e talvez eu não consiga fazer uma classificação hierárquica descendente, mas uma análise de similitude eu consigo, né? E uma análise de similitude já vai ser interessante para a apresentação desses dados, certo? Então esse grande volume de texto, olhem com ressalva. É mais importante o preparo adequado, a qualidade e profundidade do que o N. Alguém tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Pensei ter escutado. Acho que a professora Jocilene tinha levantado sim, só que eu verifiquei aqui. Foi errado. Desculpa, bati foi sem querer. Tudo bem. Só porque eu escutei o barulho da mãozinha. Um outro aspecto importante é quando eu penso em Iramutec, eu estou pensando no preparo de um corpus textual, e esse corpus textual ele precisa ser monotemático. Esse é um aspecto importante, né? Então, se eu tenho mais de um tema, por exemplo, naquela análise de conceito que eu mostrei para vocês. Então, eu estava comparando 2 conceitos, objeto virtual de aprendizagem e ambiente virtual de aprendizagem. Consequentemente, eram 2 temas. Nesse sentido, eu precisei preparar 2 corpos textuais separados, certo? Então, quando eu penso em corpus textual, eu sempre tenho que pensar que ele tem que ser monotemático. Monotemático não significa que ele precisa ser de uma única resposta, porque por vezes eu faço uma entrevista e eu faço uma entrevista com 5 perguntas, mas são 5 perguntas do mesmo tema. Neste caso, eu não preciso ter 5 corpos textuais. Eu vou ter um único corpus textual com as 5 respostas agrupadas em textos por cada sujeito, certo? Então, o monotemático não é no sentido de ser só uma pergunta ou só uma resposta, é com relação a ser do mesmo tema, certo?
E lembrar sempre que a análise vai ser do pesquisador, então o Iramotec está ali situado, né, na fase dos tratamentos de dados. Quando eu penso em uso do software, eu estou pensando nessas 4 fases fundamentais, né? Primeiro, instalar o software, depois preparar o corpus textual, depois rodar os processamentos de dados no software e depois interpretar e apresentar esses dados. A partir de agora, eu vou trazer um pouquinho de dicas de cada uma dessas fases, certo? Pensando naquilo que gera mais dúvida, enfim, de cada uma dessas fases. Coloquei a instalação do software, porque pode parecer um momento bem besta, né? Mas é ali um momento crucial de instalação e que, por vezes, é o que traz problemas para depois eu rodar os processamentos. Então, aqui eu queria só chamar a atenção de vocês de que o Iramotec, ele é um software que precisa de softwares acessórios. Então, como ele vai fazer análises estatísticas, não é suficiente eu instalar só o Iramotec. Eu preciso instalar um software que faça análise estatística. Como o Iramotec ele é gratuito, ele é um software de fonte aberta, então ele só vai se comunicar com softwares de fonte aberta. Então não adianta, por exemplo, eu ter o SPSS instalado no meu computador, ele não vai ler, né? Porque ele não é um software de fonte aberta. Então eu preciso instalar o R. O R ele é o software primordial para o Iramotec fazer o processamento de dados. Precisa ser o R. E precisa que o R seja instalado antes do Iramotec. Certo? Então, se você já tiver o R instalado no seu computador, você pode instalar o Iramotec. Agora, se você já tiver o Iramotec instalado antes do R, aí recomeça o processo. Desinstala o Iramotec, instala primeiro o R, certo? O R, ele precisa ser o primeiro software instalado para que, quando eu instale o Iramotec, ele faça conexão com o R que já esteja instalado no seu computador, certo? Pode falar, Karine. Ela tem alguma relação também com a versão do R? Eu preciso me garantir que seja uma versão também a mais atual do R ou não? Eu vou dar o meu exemplo no caso. Eu tenho e eu não tenho R, né? Já rodei no Iramotec no meu computador, só que agora eu vou desinstalar o Iramotec para instalar essa versão nova. Eu preciso desinstalar o R também? Ou precisa, só por uma respostinha. Deixa eu colocar aqui o próximo slide. Pronto. Essa nova versão, eu printei aí para vocês onde que vocês vão encontrar os instaladores, no site oficial, certo? E aí, essa nova versão do Iramotec pede que a gente instala o R maior ou igual ao 4.4.1. Certo? Então, se você tem um R mais antigo e você quer instalar a versão mais nova do Iramotec, confere se o seu R é maior ou igual que o 4.4.1. Particularmente, eu sugiro desinstalar tudo e instalar tudo mais novo, né? É o melhor. Já que você vai usar esse momento para atualizar o Iramotec, atualize o R também, né? Porque aí você fica com as duas versões mais novas do R, certo? Mas é importantíssimo que a gente use esse critério aí, né, do R mais atual, ou maior ou igual que o 4.4.1, para a gente não ter problema depois no processamento dos dados, certo? E um outro aspecto importante também, isso daqui não tem ordem de instalação, nada, mas só para chamar a atenção, que o meu corpus textual depois vai precisar ser salvo num documento, né, num software de edição de texto que também seja de fonte aberta, né? Então, não adianta eu usar o Word, Google Docs, enfim. Para o Iramotec, eu preciso salvar esse documento em um software de fonte aberta. E aí eu printei os dois mais comumente utilizados, ou OpenOffice ou LibreOffice, certo? Então, não esquece de instalar também o software de edição de texto de fonte aberta que você vai precisar para salvar seu corpus textual depois. Com relação à instalação do software, eram essas duas dicas. Com relação ao preparo do corpus textual, aqui eu trago só um lembrete para a gente de conceitos base para a gente compreender o uso do Iramotec. Então, o que eu vou colocar lá no Iramotec, né, que eu vou fazer a importação, é o corpus textual. O corpus textual nada mais é do que o documento que reúne todo o texto que vai ser analisado, né, que vai ser processado para ser analisado. Então, o corpus textual é o documento, né? É o todo. Esse corpus textual, como se ele fosse o prédio, né? Ele vai ser composto por apartamentos, né? E cada um desses apartamentos, digamos assim, são os nossos textos.
Esse texto, quando eu estou falando de entrevista com pessoas, eu vou dizer que cada sujeito, cada pessoa vai gerar um texto, certo? Então, se no meu caso eu fiz aquela entrevista com aquela pessoa com 5 perguntas, eu vou juntar as 5 respostas para compor um único texto, certo? Então, cada texto é um sujeito. Se eu estou fazendo uma revisão de literatura, cada texto é um artigo, né? Cada texto é um documento que eu estou analisando, certo? Então, o texto é a unidade de análise, certo? Então, é essa unidade que vai ser analisada pelo corpus textual e é o que eu vou preparar, digamos assim, né, com todos os critérios de uso do Iramotec. O Iramotec, ele precisa entender, né, que terminou um texto e começou um novo texto, para ele fazer essas comparações entre os textos. Então, para que isso seja lível, né, seja compreensível para o software, eu vou precisar ter, né, algum elemento que represente o início e o final de cada um dos textos. Esse elemento é o que a gente chama de linha de comando. Então, a linha de comando, né, é como se fosse o identificador do texto. Então, é pela linha de comando que o software entende que começa um texto e que termina um texto. E os segmentos de texto são os recortes que o software faz para comparar esses recortes e gerar o que a gente chama de análise lexicográfica. Ele vai comparar esses vocábulos utilizados em cada um dos trechos e ele vai agrupar esse mundo lexical por semelhança e desagrupar por diferença. É assim que o software trabalha, né? Então, ele vai cortar os nossos textos em pedaços para fazer essas comparações e identificar semelhanças e diferenças de mundos lexicais, formando, né, as nossas categorias de análise. Esse segmento de texto, por padrão, o software ele vai fazer um recorte a cada 40 palavras, né? Então, se eu não mexer em nenhuma configuração do software, a cada 40 palavras ele vai fazer um recorte. E aí ele vai comparando esses recortes para fazer esses testes estatísticos, esses agrupamentos e desagrupamentos. Aqui eu vou chamar a atenção para um aspecto importante. Por vezes, e aí deixa eu colocar o próximo slide. Por vezes, eu tenho um corpus textual com respostas bem curtinhas. Por vezes, eu tenho um corpus textual com respostas longas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês no slide 2 corpos textuais. Eles não deixam de ser corpos textuais porque tem essa característica diferente. Então, eu tenho a possibilidade de ter respostas curtas ou respostas longas. Pétala, o que é uma resposta curta? Para o software, menos de 3 linhas. Então, para o software, longo é mais de 3 linhas, certo? Então, menos de 3 linhas ou mais de 3 linhas. E o que isso vai ser, né, importante no nosso preparo do corpus textual e no nosso, né, processamento de texto, né, principalmente? Imaginem, segmentos de texto é um recorte de texto a cada 40 palavras. Se eu tenho respostas curtas, não é interessante eu recortar o que já é curto, né? Porque eu vou perder muito contexto de uso das palavras. Porque o mais importante para o Iramotec não é a palavra solta, é o uso dessa palavra em um contexto, em um mundo lexical. Então, se eu corto aquilo que é curto, eu vou perder esses contextos de uso. Então, quando eu tenho respostas curtas, ou seja, menos de 3 linhas, a gente vai fazer algumas alterações no software para pedir para ele não cortar o nosso texto em segmentos de texto, certo? Então, estou chamando a atenção isso aqui, porque isso é uma decisão do pesquisador que precisa ter esse respaldo teórico do preparo do corpus textual. Se a gente tem respostas curtas, não é interessante usar segmentos de texto. Se a gente tem respostas curtas, é interessante que a gente só trabalhe com textos, certo? Que a gente não faça respostas, que a gente não faça recortes, certo? Vou chamar a atenção isso em outro slide também. Mas aqui, né, o que importa é a gente entender que o que a gente vai preparar no corpus textual são os nossos textos, e os textos, eles são identificados pelas linhas de comando. Então, as linhas de comando, elas, né, são essas
linhas que aparecem acima de cada texto, e elas são uma espécie de identificação, de CPF, né, desse texto que está logo abaixo delas. O que eu coloco na linha de comando? A linha de comando, ela é outra decisão que é do pesquisador. Na linha de comando, eu posso colocar variáveis, se e somente se eu desejar comparar essas variáveis entre os textos. Se eu não desejar fazer nenhuma comparação de variáveis, se eu não desejar saber se aquela variável influencia naquele discurso, não tem para que eu colocar variáveis na linha de comando. O que eu preciso colocar na linha de comando, porque precisa ter uma linha de comando, é a primeira variável, que é a de identificação do N. Entrevista 001, entrevista 002, entrevista 003 e por aí vai. E aqui eu chamo só atenção para vocês de um aspecto fundamental. As linhas de comando, elas precisam ser padronizadas, certo? Para todos os textos. Então, se a primeira linha de comando tem 3 variáveis, eu preciso ter 3 variáveis em todas as linhas de comando. Para além disso, eu preciso padronizar também o número de algarismos. Percebam que nesse corpus textual aqui, eu coloquei 001. Por quê? Porque eu tenho o sujeito 100. Se eu tenho o sujeito 100, no final eu tenho 3 algarismos, certo? Então, eu preciso que o primeiro seja 001. Se eu só tivesse 10 sujeitos, não tem para quê. Aí eu usaria 01, 02, 03, certo? Mas só chamar a atenção para vocês da padronização, certo? É um aspecto importante para a linha de comando. Então, a linha de comando, ela traz essa identificação do texto imediatamente abaixo dela. De onde provém as informações da linha de comando? Em geral, do nosso instrumento de coleta de dados, né? Então, a gente aplica o instrumento de coleta de dados com variáveis de caracterização, e aí eu vou escolher se eu quero colocar variáveis de caracterização nessa linha de comando ou não. E aí, um aspecto importante, né, sobre isso, né, sobre algumas dicas, né, sobre o corpus textual. O primeiro deles é que o preparo adequado do corpus textual vai influenciar, sim, a porcentagem de aproveitamento do texto, né? E a porcentagem de aproveitamento do texto é um critério de uso da classificação hierárquica descendente, né? Que é o principal tipo de processamento que todo mundo quer utilizar, né? Então, para eu utilizar a classificação hierárquica descendente, eu tenho que ter uma retenção de pelo menos 75% do texto. E essa retenção de 75% tem sim relação com esse preparo adequado do corpus textual. Então, uma dica importante é invista tempo no corpus textual, certo? Então, é importante a gente prepará-lo com bastante, né, cautela, com bastante respaldo teórico sobre linhas de comando, sobre os textos coesos, enfim. A decisão sobre a linha de comando, ela precisa ter respaldo teórico, como eu falei, né? Então, não precisa encher de variável se aquela variável não tem sentido teórico de comparação, certo? Então, se não tem sentido comparar aquela variável com o discurso do sujeito, não precisa colocar, certo? Então, não é porque tem essa possibilidade que coloca, certo? Então, é interessante ter esse respaldo teórico. E uma outra dica que eu já falei é essa questão, né, do corpus textual influenciar essa decisão sobre como que, né, eu vou analisar esse texto depois. Então, lá quando eu for processar a CHD, a primeira pergunta que ele vai fazer é: você quer fazer um processamento sobre textos ou sobre segmentos de textos? Então, é uma pergunta que ele faz na tela da CHD, né, na tela da classificação hierárquica descendente. Se você tem respostas curtas, você escolhe a opção: eu quero fazer um processamento sobre textos. Se você tem respostas longas, você escolhe a opção: eu quero fazer um processamento sobre segmentos de texto. Dentro daquele princípio de, nas respostas curtas, não perder o mundo lexical dessas respostas. Então, não é interessante recortar. Por esse motivo, eu vou pedir para ele não fazer segmentos de texto e analisar os textos inteiros. Sobre a linha de comando, eu queria dar uma dica para vocês, que por vezes a gente se perde nessa linha de comando, né? E aí eu faço variáveis, né, de caracterização e depois eu fico assim, sim, mas onde que tá se deu significância ou não, e como é que eu vou saber o que é 1, o que é 2, enfim. Então entendam que o que eu coloco na linha de comando, em termos de código, em termos de nome de variável, eu não coloco em canto nenhum do Iramotec. Então a dica que eu dou para vocês é
crie um banco de variáveis e um documento à parte, para você não se perder. Porque quando vocês rodarem, né, o corpus textual no Iramotec, e ele dizer que na classe 1 teve significância do OSP2, o que é OSP2? Não sei, preciso olhar no seu banco de variáveis o que era o OSP2, certo? Então, crie um banco de variáveis à parte, para quando você for interpretar essas análises, aqui eu printei para vocês um exemplo de banco de variáveis, né? Então, aqui eu fiz uma lista das variáveis, os códigos que eu utilizei em cada uma delas e como que isso se transformou na linha de comando, né? Então, embaixo eu coloquei aqui a linha de comando que era padrão para cada um dos sujeitos. O banco de variáveis e, né, a padronização da linha de comando, inclusive, é uma informação bem legal de apresentar no método, né, das dissertações, das teses, que a gente tem espaço, né? Nos artigos fica um pouquinho mais difícil da gente apresentar, mas nas dissertações e teses é bem legal a gente colocar, né, o banco de variáveis para ficar bem claro para o leitor quais variáveis eu utilizei na minha linha de comando e como que elas foram codificadas. Lembrando que, né, o Iramotec ele vai utilizar só as variáveis categóricas, né? Então, a gente faz aqui todas essas variáveis codificadas por categorias. Aqui eu já falei para vocês, uma outra dica, utilizar variáveis que façam sentido teórico de comparação do discurso, né? E essas variáveis, elas serão importantes na análise das classes da CHD. Mas não é porque existe que eu preciso usar, certo? É só uma dica aí de respaldo teórico mesmo. Cuidado com a composição das linhas de comando, já falei, né? Precisam ter igual número de variáveis e igual número de caracteres. Então, tenham cuidado com esse detalhe do 001, se você for ter o 100, certo? É importante que haja essa padronização, né? Para que o software entenda que é uma mesma variável de comparação. Obviamente, eu não vou conseguir falar aqui para vocês, mas a dica é olhe o tutorial, porque tem várias regrinhas com relação a elementos gráficos que não podem ter. Porcentagem, reticências, aspas, o asterisco tem que estar só na linha de comando, as siglas apresentar no formato de sigla, ter cuidado para em uma parte do texto estar em sigla, outra parte não está. É entender que o software ele vai fazer uma análise de frequências de palavras. Então, eu preciso ter uma certa padronização, certo? Então, eu não posso, por exemplo, apresentar em algum momento SUS, em outro momento Sistema Único de Saúde, porque eles não vão ser contabilizados juntos, e isso vai influenciar na frequência. Quando eu penso nessa frequência, eu penso também em algumas decisões teóricas de padronização de termos. Um exemplo que eu dou para vocês, eu tenho um corpus textual sobre atenção básica. Se em alguns momentos eu usar a atenção básica e em outros momentos eu utilizar a atenção primária, isso vai ser analisado separado e são sinônimos, certo? Então, é importante eu também ter algumas decisões teóricas entendendo que para o Iramotec a frequência importa, certo? Cuidado para ter textos coesos, retirar vícios de linguagem, né? Então, se a frequência importa, o né também vai ser contado, né? E aí, por vezes, se eu não retiro vícios de linguagem, eu gero uma análise de similitude e o vício de linguagem vai ser a palavra maior. Então, eu preciso tirar os vícios de linguagem porque eles vão ser contabilizados tal qual as outras palavras. E o uso do underline, que é outro elemento que eu preciso também ter uma decisão. Então, entender que as palavras são contabilizadas separadamente. Então, um exemplo claro de um objeto de estudo que a gente trabalha é a segurança do paciente. Se eu utilizar a segurança do paciente separado, essas palavras vão ser contabilizadas separadas. Então, no meu corpus textual, eu quero contabilizar a segurança do paciente como uma expressão. Nesse caso, eu posso usar o underline, segurança, underline, do, underline, paciente. Aí ele vai contar a expressão, né, utilizada nesse corpus textual. Então, o underline é uma ferramenta interessante quando eu tenho expressões, né, que eu quero que sejam contabilizadas uma única vez, né, e juntas. Só usem com parcimônia, certo? Porque o underline, ele é uma forma de manipulação do software, né? Ele deixa de ser contabilizado como uma classe gramatical, porque ele perde a classe gramatical, né, quando eu utilizo a expressão. Mas para as expressões de objetos de estudo, é uma ferramenta fundamental. Sobre os processamentos de dados, né? Aqui eu tenho as 5 possibilidades que o software nos oferece, né?
As estatísticas textuais são aquele tipo de processamento mais simples, em que ele vai apenas contabilizar quais palavras foram mais citadas por classe gramatical, em elementos suplementares, ativos. Para essa primeira forma de processamento, a dica que eu dou é roda ele, mas só para você usar a aba do APAX, né? O APAX para o software são as palavras citadas uma única vez, APAX. E essa aba é uma ferramenta muito útil para a gente ver se não teve erro de digitação. Então, por vezes, está contabilizado uma única vez porque eu digitei errado. E se eu digitei errado, não vai ser contabilizado. Então, aqui eu já paro, volto e corrijo no corpus textual e recomeço. Então, eu sugiro utilizar esse primeiro processamento para verificar erros de digitação. O segundo tipo de processamento, que é o análise fatorial de correspondência, é um tipo de processamento interessante em que ele vai fazer análise de frequências, mas em um plano fatorial. E ele pode ser utilizado quando eu tenho variáveis de caracterização com mais de 3 categorias. É um tipo de processamento interessante, só que ele é um pouquinho mais complexo de interpretação, porque é num plano fatorial, mas é bem interessante de utilizar, e ele só faz análise de uma variável, certo? Então, se eu quiser comparar mais de uma variável, eu tenho que gerar mais de um plano fatorial, certo? Em geral, a gente usa a análise fatorial de correspondência quando eu não consigo usar a CHD. É o que a gente vê pelos pesquisadores, né? Se eu tenho retenção suficiente, o processamento número 1 que eu vou querer utilizar é a CHD. Mas se eu não atingir os 75% de maneira nenhuma, aí uma alternativa interessante pode ser a análise fatorial de correspondência, certo? A classificação hierárquica descendente, né, é o tipo de processamento ouro, digamos assim, do Iramotec, é o que gera o dendrograma, né, com as repartições das classes, e é o que vai agrupar as categorias de análise, né. Então, aqui está, né, o principal tipo de processamento utilizado, é o que vai fazer essas repartições, né, dos discursos, e é aqui que a gente vai poder utilizar a ferramenta da linha de comando para verificar se em alguma classe, se em algum discurso, alguma variável de caracterização foi significativa ou não. Se eu conseguir, ali nos últimos 5 minutinhos, eu abro o software rapidinho só para mostrar onde fica, certo? Mas é na aba dos perfis, né? Então, dentro de cada uma das classes, primeiro aparecem as palavras que foram mais significativas, depois aparecem as palavras suplementares, e lá no finalzinho, se vocês rodarem até o final, aparecem as variáveis. Então, se as variáveis forem significativas, a gente consegue ver na aba de perfis. O quarto tipo de processamento gerado pelo Iramotec como possibilidade é a análise de similitude. É um tipo de processamento muito interessante, sobretudo para apresentar síntese, principalmente para artigos que eu tenho limitação de número de páginas. Eu acho um tipo de processamento interessante, porque em uma única figura eu consigo verificar agrupamentos, né? Mas se você não tem problema com número de páginas, o combo classificação hierárquica descendente com análise de similitude, para mim, é o melhor, né? Porque a gente apresenta todas as classes, discute todas as classes e, no final, apresenta uma análise de similitude sintetizando esse discurso. Então, fica bem interessante, né? A análise de similitude é aquela figura que parece um neurônio, mas que a gente consegue gerar ela com halos, com comunidades, ela fica colorida e ela faz agrupamentos, né? E aí fica interessante porque ela faz bem uma síntese do discurso, né, desse corpus textual. É bem interessante também de ser utilizado. Ela se baseia ali na teoria dos grafos, que é bem reconhecida pelos pesquisadores das representações sociais, mas que hoje em dia já é utilizada em outras referenciais também. E o quinto tipo de processamento, eu sempre brinco, né, dizendo, eu falo dele porque ele existe, mas para mim é péssimo, que é a nuvem de palavras do Iramotec, porque não chega nem a ser uma nuvem, gente, é uma bola de palavras, não é nem interessante, mas, enfim, quem quiser rodar, pode rodar. A única coisa que vai acontecer na nuvem de palavras é que as palavras mais citadas vão estar maiores. Só isso. Então, é um tipo de processamento que existe, mas tem programas melhores para fazer nuvem de palavras, né?
E aí, qual processamento eu uso, Pétala? Qual você indica? E aí, como, né, eu já comentei com vocês, é uma decisão do pesquisador do que vai ser mais interessante para a sua pesquisa, com base no seu referencial teórico, só se atente que para CHD tem critério de uso, certo? Então, eu só devo utilizar a CHD se eu tiver uma retenção superior a 75%. Uma possibilidade interessante, lembrando que o Iramutec, ele é um método para tratamento de dados que apoia a análise, né? É a gente combinar o Iramutec com algum referencial teórico de análise de dados. E aqui eu trago para vocês uma dica, né, interessante sobre a produção científica, que é a combinação Iramutec com análise de conteúdo, de Bardan, né? Já é internacionalmente reconhecida como um referencial, né, de qualidade de análise de dados. E aí eu printei para vocês aqui uma figura que a gente mostrou em um dos artigos que a gente trabalhou recentemente, como que o Iramutec ele foi colocado dentro de Bardan, ali, né, dentro do referencial de Bardan, ali na fase da codificação, certo? Mas, fundamentalmente, a leitura em profundidade, a leitura flutuante, foram elementos que fizeram parte desse processo de interpretação. Então, esse combo Iramutec com referencial de análise traz ainda maior robustez, né, para a nossa pesquisa. Oi, Karina. Professora Pétala, estou me sentindo aqui super realizada com essa fala, porque a gente vem numa discussão do grupo de pesquisa, né? Foi uma das primeiras agora no mês de janeiro. E a gente parou para olhar nesse sentido, aonde entraria o Iramutec, qual a relação que a gente poderia fazer com a análise de conteúdo. O grupo é um grupo qualitativo, né? O GFOR ele trabalha com ênfase nas pesquisas qualitativas, e a gente fez até uma busca, né, 3 doutorandas, para levantar o que tem sido feito nos artigos. Nós pegamos os últimos 10 anos de uso, 10 ou 5 anos, não lembro ao certo. Mas o que a gente reparou? E conseguimos chegarmos numa visão de que os textos eles não trazem um articulado, não integra o uso do Iramutec a um tipo de análise. Eles citam o Iramutec como uma análise. E aí, porque a gente começou a ver como que nós vamos citar esse Iramutec, tá? O grupo, e aí até é uma definição que nós vamos escrever isso para o grupo, como que nós vamos olhar as nossas análises a partir de agora, usando Minayo ou usando Bardan, onde entrar o Iramutec, onde ele entraria nesse tipo de análise. Mas o que a gente percebeu é que o Iramutec ele é citado como uma análise. Sim. Então, não tem, para análise foi utilizado o software Iramutec, e não faz essa integração com um método de fato de análise, não cita um referencial. E aí nós começamos a falar, né, isso daí trouxe uma chuva de reflexões para o grupo. E aí, quando você faz essa fala dessa combinação e um exemplo, né, foi uma da primeira pergunta que quando você abrisse, eu tenho certeza que outros, aí tá a Vanessa, colega que também participou bem a fundo e usa o Iramutec dessa nossa discussão no grupo. Então, você trouxe já, né, nesse slide você já clareou todo um questionamento que a gente já estava vindo fazer desde janeiro. Muito bacana. Muito obrigada. Que bom. Oi, Camila. Camila, nossa colega doutoranda também. Boa tarde, prof, primeiramente, né? E eu tô em êxtase aqui igual a Karina, porque a senhora está sendo muito assertiva e está indo ao encontro do que nós estávamos discutindo, de que realmente o software ele vem como um suporte para nos auxiliar na análise de dados. Não que ele vá fazer a análise de dados em si. Então, a gente não perde essa essência qualitativa quando a gente analisa o corpus textual, porque ele vem como um suporte para a organização desses excertos, desses trechos textuais, né? E que realmente há a necessidade intrínseca de um referencial teórico de análise por trás, porque só Sim. com ele não existe análise, né? Sim. E aí a gente tá aqui, eu tô em êxtase aqui também.
Que bom. Todo mundo que chega para mim diz assim, eu queria usar o Iramutec para analisar meus dados. Eu digo, olha, eu vou ter que, infelizmente, lhe dar um banho de água fria, mas não vai dar, não. Você pode analisar, ele vai ser ótimo, ele vai lhe dar bastante suporte, mas é você que vai analisar, né? A partir de um referencial. Então, sim, de tá fato... maravilhosa. Se você quiser dar mais características, professora, a gente agradece nesse sentido de que, então, nesse fluxo da análise de conteúdo, que é o que a gente também mais usa aqui no nosso grupo, né? E a gente está alinhando, né? Os líderes estão movimentando isso, até da gente escrever dentro do próprio grupo o referencial principal, não descartando outros, mas definir um referencial, e aonde o Iramutec vai entrar, se você quiser dar mais dicas aí, vamos lá, né? A gente está com o tempo curtinho, mas vamos lá. Aqui, né, nesse referencial, eu queria só chamar a atenção mesmo dessa combinação, né, do Iramutec ali no processamento, na codificação, mas só compartilhando com vocês uma reflexão que a gente colocou também a constituição do corpus textual aqui, né, nessa fase da pré-análise da constituição, né, do corpus textual. Por quê? Porque tem alguns elementos, né, obviamente que eu não consegui falar em detalhes para vocês, a gente depois pode ter até outras conversas, Karina, mas alguns elementos no preparo do corpus textual, por exemplo, que é a recuperação da pergunta na resposta, né? Então, um aspecto importantíssimo quando eu estou preparando esse corpus textual é que eu preciso ler esse texto e compreender ele perfeitamente sem ter acesso às perguntas. Como isso, Pétala? Então, lá na minha entrevista, eu perguntei para vocês, o que é pesquisa qualitativa? Em geral, né, 9 pessoas vão direto ao ponto. É isso, isso e isso. E uma pessoa vai dar aquela resposta de prova. Pesquisa qualitativa é isso, isso e isso. Para o corpus textual, é fundamental que a gente tenha esses textos completinhos, né? Que eu recupere as perguntas nas respostas para aqueles sujeitos que não o fizeram. Por quê? Porque se eu começar direto pelo é isso, isso e isso, como o software ele precisa de contexto, ele não vai entender que esse está relacionado a uma pesquisa qualitativa antes. Então, eu preciso recuperar perguntas nas respostas. Quando eu faço isso, eu estou automaticamente fazendo algumas hipóteses de categorias. Vocês entendem isso? Porque quando eu estou recuperando essas perguntas nas respostas, algumas categorias elas vão sendo criadas, né? Conceitos, benefícios. Então, esse preparo do corpus textual, ele está alinhado com as minhas hipóteses, com as minhas suposições, que eles estão ali na leitura flutuante. Então, o corpus textual, ele já está na pré-análise. Eu já estou fazendo ali interpretações, né? Então, é muito importante que eu entenda que esse preparo do corpus textual, ele é tão importante quanto incorporar esse corpus textual no Iramutec, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, eu preciso gastar mais tempo preparando esse corpus textual do que rodando. Eu preciso gastar tempo com corpus textual, porque isso vai trazer qualidade para os meus processamentos e, consequentemente, para as minhas análises. Então, essa foi uma discussão que a gente achou importante de colocar ali na pré-análise, que está implícita, né, ali na figura. A exploração do material, né, aí ela está bastante suportada pelo software, né, que é essa codificação, essa classificação, essa escolha dos processamentos, a CHD fundamentalmente como base do processamento, e ali quando eu tenho essa leitura em profundidade também para interpretação, né? Então, a gente tentou combinar as 3 fases, né, de Bardan, mas também poderia ser Minayo, certo, Karina? Então, foi só porque nesse artigo foi Bardan, mas é bem nessa perspectiva de ter esse referencial combinado, né, com o uso do software, certo? Então, eu acho bastante interessante essa ideia de vocês de escrever sobre isso, porque, sem sombra de dúvidas, esse é o principal equívoco cometido pelos pesquisadores, verbalizar, colocar isso de forma escrita, que o Iramutec foi utilizado para analisar os dados, e isso é muito incorreto, muito inadequado de ser utilizado. E, professora, acho que de um resultado de 33 textos, eu acho que no máximo 4 citavam um referencial. Todos os outros afirmavam que a análise era com o uso do software Iramutec.
Nem com apoio, né? Não, Nem a com palavra apoio. apoio não apareceu em quase nenhum texto. É complicado. Mas é isso mesmo. E aqui, só para finalizar os slides, para a gente poder conversar um pouquinho, eu trouxe algumas dicas sobre a escrita da produção científica, assim, o que não pode faltar e o que deve faltar, né? Então, com relação à escrita do método, né? Então, descrever o Iramutec enquanto método de tratamento, que é exatamente isso que a gente vem comentando. Apontar os tipos de processamento utilizados, como são 5, é importante, né, que a gente cite qual foi utilizado ou quais, né, foram utilizados. Eu considero que ainda é válido trazer um referencial teórico sobre o uso do software, né? Então, é um software recente e a gente ainda tem muitos questionamentos de uso de software na pesquisa qualitativa, infelizmente. Ainda tem críticas, né, com relação ao uso, então a gente precisa escrever, explicitar mesmo, não deixar só nas entrelinhas. E aqui eu sugiro que o tutorial é a nossa principal fonte, certo? De citação. Em caso de uso de expressões, detalhar, né? Então, se a gente usou o underline, é importante detalhar isso no nosso método. Em caso de usar a CHD, é importantíssimo descrever se usou variáveis nas linhas de comando e qual foi a porcentagem de aproveitamento de texto, né? Para que a gente saiba se houve o respaldo, né, de mais 75%, que justifique, né, a utilização da CHD. Em caso de uso de análise similitude ou nuvem de palavras, quando a gente vai gerar esses processamentos, eles mostram a lista de palavras que foram, né, compuseram esse corpus textual, e em geral é uma lista gigantesca, né? A gente tem muitas palavras que compõem o corpus textual. E quando a gente só clica no OK, vai gerar uma figura bastante poluída, né? Com muitas palavras. E aí eu me pergunto, como que eu posso melhorar essa figura, né? Para não ficar tão poluída? Porque por vezes fica até sobreposto, eu não consigo ler nada, né? E aí fica até difícil fazer qualquer inferência, qualquer interpretação. E aí a sugestão é usar um ponto de corte, de significar, né, de considerar que essa palavra foi significativa no corpus textual. E aí é óbvio que pode ter e deve ter um respaldo teórico, né, com relação a essas palavras aqui, né, as 50 primeiras foram as, né, mais significativas. Mas a gente pode também calcular um ponto de corte, né, e essa foi uma discussão que a gente teve com Pierre Ratinot, e aí ele, né, falou da importância desse ponto de corte para que a gente tenha um ponto de partida, né, de frequência de palavras nesse corpus textual, para que a gente possa selecionar para compor a análise de similitude. E aí a sugestão que a gente utiliza de fórmula por aqui, e que é utilizado lá pelo pessoal do professor Brígido também, é fazer um quociente entre o número de palavras e o número de formas. Essas duas informações a gente encontra na tela inicial da CHD. Número de ocorrências dividido pelo número de formas. Ocorrência e palavra para o software é a mesma coisa, certo? Então, lá na CHD vai aparecer número de ocorrências e número de formas. A gente faz um quociente, né, entre essas duas informações, divide, né, ocorrências por formas, e aí a gente vai multiplicar esse resultado por 2, por 3, por 4, por 5, você vai escolher, né? Se é o dobro, o triplo. E o que é esse escolher? É fazer testes realmente, e com esse respaldo teórico de você ver, não, essa figura aqui está sintetizando, agora ela está sintetizando, né, o discurso dos sujeitos, né, esse elemento que você está analisando. E aí é importante você trazer isso no seu método também. Qual foi esse ponto de corte? Como que vocês fizeram esse cálculo, certo? Para que a gente tenha esse respaldo também. E não esquecer de descrever o método de análise de dados, né? Que foi o que a gente acabou de comentar. Não esquece dessa informação. Com relação aos resultados, lembrar que a interpretação do pesquisador é o mais importante, né? Então, assim como quando a gente usa o SPSS na pesquisa Quant, a gente não pega a tabela que sai no output do SPSS e bota dentro do artigo, a gente muda, a gente faz ajustes. Também não é interessante você pegar o output do Iramutec e colocar dentro do seu artigo, né? Então, a gente não indica que pegue lá o dendrograma com aquelas cores, do jeito que ele sai, copia e cola dentro do artigo, porque a gente perde muita informação que a gente pode adicionar. Então, o dendrograma que sai do Iramutec, ele só tem as cores com as repartições, as porcentagens, e o mais importante é a interpretação
daquelas classes, nomear as classes, citar as palavras mais significativas. Então, a gente traz aqui alguns prints interessantes de como que a gente entende, né, que um dendrograma pode ser apresentado de forma muito mais interessante do que o output do software. Ou no formato de uma figura, nomeando as classes, apresentando as palavras mais significativas. E aqui eu queria só chamar a atenção de vocês. Essas palavras aqui, elas foram extraídas da aba perfis, né, lá das nossas classes, quando a gente está fazendo a interpretação lá da CHD. E aí, algumas pessoas geralmente me perguntam assim, Pétala, eu pego as 5 primeiras palavras, eu pego as 6 primeiras palavras, e aí eu queria falar para vocês que é mais importante do que a frequência, mais uma vez, é a representatividade teórica. Então, se a 6ª palavra, ela for mais representativa que a primeira, não tem para que pegar a primeira, certo? Então, vocês podem escolher as palavras com mais representatividade teórica dentro dessa interpretação. O único critério é que, para ser significativa na classe, o Q quadrado precisa ser maior que 3,84, né? Então, é a única coisa que a gente precisa utilizar como critério. Mas não precisa ser as 5 primeiras, certo? Então, isso é um aspecto interessante. Então, eu posso utilizar assim em forma de figura, ou eu trago aqui um outro exemplo, né, de outra forma que a gente apresentou também. Sinceramente, eu não acho mais interessante, mas por vezes pode ser necessário. Nesse artigo, a gente utilizou em formato de quadro. Por quê? Porque eram 7 categorias. E aí ficou um pouquinho ruim de apresentar em figura, né? E aqui eu chamo a atenção de um outro elemento, né, que não apareceu lá no outro artigo, que foi a variável significativa, né? Então, nesse artigo, a gente utilizou, né, variáveis de caracterização, e dentro das repartições a gente teve a variável significativa de categoria profissional. Então, se você usar a variável de caracterização, é interessante que você traga essa informação no seu dendrograma também. E aí, aqui só, né, finalizando a fala, softwares não analisam dados, então, por isso, é importante detalhar os métodos de análise utilizados e evidenciar a composição do corpus textual, já que é o elemento que vai influenciar muito, né, a qualidade desses processamentos também. Espero não ter falado tão rápido, eu sei que eu falo rápido, mas eu acho que 5 minutinhos aí dá para a gente conversar, ou como eu tinha comentado com a Karina, se vocês quiserem, fazem ali uma listinha de dúvidas que eu posso, né, responder por e-mail também. Obrigada, gente, fico à disposição. Perfeito, professora. Penso que dá para a gente fazer como, né, respeitando o nosso tempo de combinação, de início e de término, dá para a gente fazer essa lista, os colegas que quiserem deixar por escrito as dúvidas, eu encaminho para a professora Pétala e depois coloco no nosso grupo de WhatsApp do G4, então sintam-se à vontade. A única coisa, professora, como teve questões assim que a gente veio discutindo mais a fundo, e eu queria que, né, você só se atentasse para essa questão agora nesse pequeno momento de diálogo, é quanto ao corpus colorido. A gente aqui no grupo também trabalha, né, tem buscado entender como que a gente pode utilizar aquele corpus colorido, e ele vem nos ajudando a construir as categorias aliadas à análise de conteúdo. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência, né, desse corpus, como que você usa ele, e também o que a gente já colocou, que foi uma dúvida do grupo, lá quando se constrói o corpus colorido, que é uma opção que o próprio software dá, o que o software não aproveita, a gente, enquanto, né, pesquisador, aí eu falo, né, pelo grupo qualitativo, a gente fica assim, nós vamos jogar fora o que o software chama de corpus, o cinza, né, o que parece que não se aproveita. A gente joga o que na sua experiência, só fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que a gente assim sai daqui muito feliz e assim com as principais dúvidas bem sanadas. Eu te agradeço.
Imagina, a gente usa bastante o corpus colorido, sim, geralmente depois que a gente faz essa análise das classes, né, dentro da aba de perfis. Então, eu sempre gero o corpus colorido até para entender como que o software fez essas repartições, o que cada um, né, desses trechos foi agrupado em cada uma das classes. Então, em geral, né, eu faço primeiro a análise separada de cada uma das classes para entender como que ela se deu esses agrupamentos, essas diferenças, o que ela está falando, recuperando ali os discursos, né, para entender o que cada um desses elementos foi trabalhado. Aí eu gero o corpus colorido como se desse um ultimato, assim, de compreensão, sabe, dessas interpretações. É como se ela demonstrasse aquele marca-texto que antigamente a gente utilizava, né? Para a gente ir marcando os trechos. E essa discussão, né? Então, o que eu apresento de depoimento, né? Lá na minha produção final, eu uso só o que o software trouxe ou eu posso usar outros trechos também? Isso foi uma discussão que a gente fez, né? E dentro dessa perspectiva, a gente não entende que a gente precisa descartar, né, o que não foi aproveitado lá, o que não foi retido, até porque, por vezes, um mesmo trecho, ele se encaixa em diferentes classes, mas, né, por agrupamento de mundos lexicais, ele caiu em uma determinada classe pelos testes que são feitos pelo próprio software. Mas não necessariamente eu preciso de forma inflexível, usar apenas os trechos aproveitados pelo software, né? Então, por vezes, né, se eu mudo alguma configuração, Karina, ali no número de classes terminais, por exemplo, isso muda totalmente. Então, isso é muito mais estatístico, esse aproveitamento, né, de porcentagens ali, porque ele vai trabalhando por matrizes, né? Então, vai depender do tamanho do corpus textual, vai depender até desse preparo do corpus textual, dessa recuperação das perguntas nas respostas. Então, eu não preciso, né, de forma inflexível, olhar para esse corpus textual e aproveitar só o que o Iramotec está mostrando, não, certo? Então, o que ficou ali pretinho, né, o que ficou cinza, pode sim ser utilizado, né, pode ser utilizado enquanto trechos, enquanto depoimentos, enfim, a gente vem trabalhando dessa forma, né, então a gente não descarta, certo? Ótimo. A gente tinha essa preocupação de deixar de olhar para esse, né, para esse conteúdo que apareceu, e por vezes foi até uma discussão do grupo, a gente acaba perdendo também, né, trechos importantes aí do que apareceu dos dados. Bom, alguém queria ter brevemente alguma questão a ser colocada, um agradecimento, né? Então a gente vai respeitar o tempo que a gente, né, combinou com a professora Pétala, e aí ficamos para vocês encaminharem essas possíveis dúvidas. Eu posso até dar uns dias, professora, aí eu te encaminho esse apanhado, né, de dúvidas, caso o grupo, né, não tenha sido contemplado, mas fique à vontade para agradecer, e aí a gente, né, dizer se tem alguma questão que julgue importante, aí a gente se encaminha para o momento final. Fique à vontade, pessoal. Acho que não temos, né? Acho que não. Camila, aqui, nossa colega doutoranda, agradecendo, dizendo que foi, né, um ótimo momento. O pessoal se manifestando aí no chat. Então, eu que agradeço, professora Karina, pelo convite, né? Fico aí à disposição mesmo, desejo muito sucesso, né? E fico muito feliz, né, quando a gente vê grupos de pesquisa que estão preocupados, né, com esse uso consciencioso também, que eu acho que é um aspecto extremamente importante de debate. A gente se depara com tantas críticas, né? E por vezes as críticas elas são necessárias, né, para que a gente tenha um uso de fato
criterioso, robusto, né? A gente defende a pesquisa com qualidade em qualquer abordagem, né? Em qualquer perspectiva, e cabe a nós também, né? Trazer essa profundidade e esse uso de forma conscienciosa para que a gente seja referência e exemplo, né? Nessa utilização. Então, parabenizo o grupo aí pela preocupação e fico à disposição e ansiosa aí por essas produções que vocês terão. A gente que agradece, professora, mais uma vez, em nome dos professores líderes, né, diante dessa agenda que foi encaixada, eles não conseguiram estar aqui, né, nem de forma presencial e nem online, mas sinta o nosso agradecimento, tá? Muito obrigada aos colegas que também encaixaram aí na agenda, os professores, os colegas do grupo. Como eu havia falado, a gente iniciaria nossas atividades no próximo mês, mas para ter essa oportunidade, todo mundo se dispôs a estar aqui junto conosco. Tá? Obrigada, professor, um abraço, fica com Deus, desejo sucesso aí nas suas pesquisas também, e a gente conta com vocês. Tá Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço, boa tarde. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, tchau.